Pois é, como é importante nós ganharmos a vida eterna. Nós temos o direito de chegar como bem-aventurados na presença majestosa do Deus que fez os céus e também a terra. Mas será que nós não estamos sendo egoístas, simplesmente satisfeitos com a nossa própria salvação e os outros? Será que nós estamos preocupados em que as pessoas tenham um encontro com o Senhor Jesus? O que nós estamos fazendo para que as pessoas entreguem as suas vidas a Cristo Jesus, nosso Senhor? Será que nós estamos usando a nossa voz a fim de contribuir no sentido de alguém ouvir o Evangelho e se converter dos seus maus caminhos? Quantas almas você já ganhou para o reino de Deus? Será que os anos já se passaram depois da sua convenção e você não teve a sensibilidade de levar uma única pessoa ao reino de Deus? Você está parado no que diz respeito a evangelizar? O que você tem feito para o crescimento do Evangelho aqui na terra? O que você tem feito para que as pessoas procurem a presença de Deus? O que você tem feito para ver as pessoas se converterem dos seus maus caminhos? O seu testemunho de vida tem contribuído para que alguém seja iluminado pela luz divina? Ou o seu testemunho tem sido uma vergonha para o Evangelho do reino de Deus? Você é ou não um ganhador de almas para o reino de Deus? Você tem usado a sua voz para pregar a palavra? Você tem feito dentro das suas possibilidades um grande esforço para ver alguém se render aos pés de Jesus? Ou você acha que não precisa fazer isso? Será que não é uma responsabilidade sua contribuir para que as pessoas possam encontrar o verdadeiro caminho que conduz às mansões celestiais? Será que não é um dever, uma obrigação irrestrita de cada um de nós falar do amor de Deus? Será que você espera apenas que os pastores, as grandes lideranças, sejam usadas por Deus para levar uma única pessoa para o reino de Deus? Você tem lavado as suas mãos? Você tem desistido de pregar o Evangelho? O que Deus está vendo em você, na minha pessoa, em nossas atividades, em nossa maneira de ser e de agir, para contribuir para ganharmos almas para o reino de Deus? Ou o orgulho, o egoísmo tem tomado lugar na sua alma, no seu coração, e você tem dito, os outros que se virem? Quantos nós temos encontrado que estão de mãos vazias? Eu faço mais uma pergunta a você que está me ouvindo agora. Será que você vai chegar de mãos vazias na presença de Deus? Você não vai colher nenhuma flor e apresentar perante Deus naquele grande dia? Deus espera mais de mim e de você, que nós sejamos usados pelo Espírito Santo e ousados na pregação do Evangelho para ver as pessoas conhecerem a Deus assim como Ele é. Estou aqui não é para me apresentar, não senhor, não senhora, mas a grande finalidade, o grande objetivo é que as pessoas conheçam Cristo Jesus, é que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. De todas as maneiras, eu tenho me esforçado, porque eu sei o quanto é importante quando uma única alma se rende aos pés do Senhor. Eu não me preocupo com as multidões, eu me preocupo com cada uma alma, a vê-las seguindo o caminho do Senhor. E meus amados irmãos, esse é o nosso comentário. Devemos ser o verdadeiro cristão. O seu supremo dever é ganhar almas para o reino de Deus. Eu estava lendo esta semana, aqui em Mateus capítulo 4, versículos 18, 19 e 20, onde nos ensina: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. O que nós aprendemos? Eles estavam
ocupados com a sua profissão, com seus interesses. E milhares e milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora estão simplesmente preocupados com os seus interesses, com a sua profissão, com os seus afazeres. Jesus encontrou com estes dois homens naturais. E quando Jesus se encontrou com eles, eles tiveram um encontro com Jesus, e é no dia, aquele dia que nós encontramos Jesus, é aquele dia que Cristo entra no nosso coração, nós nos convertemos. Aí sim, Cristo fez um convite, mas fez um convite verdadeiro, para que a partir daquela data, eles assumissem um novo compromisso, de serem não pescadores de peixe, mas serem pescadores de homens, ganhar almas para o reino de Deus. Somos chamados, escolhidos, eleitos para ganhar almas para o reino de Deus. Mateus 4,19 nos traz a grande lição desse tema, onde nos ensina, foi Jesus quem falou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Faço mais uma pergunta a você, porque dentro dessas indagações o Espírito Santo vai sacudir o seu coração, para que você tome uma nova posição em ser um ganhador de almas para o reino de Deus. Você tem feito essa tarefa prioritária, suprema, de ser um ganhador de almas para o reino de Deus? Você tem louvado de tal maneira que possa atingir uma alma cansada e oprimida que precisa nascer de novo? Você tem sido usado pelo Espírito Santo através das suas palavras? Você tem conversado com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos, com seus colegas de trabalho, no sentido de levá-las a ter um encontro com Jesus? Olha, ganhar almas para o reino de Deus é a nossa obrigação, é o nosso dever. E a minha preocupação é que Deus um dia vai cobrar de nós, se assim nós não procedermos, fazendo a nossa obrigação e o nosso dever de ganhar almas para o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 9, em versículo de número 16, nos adverte: porque quando anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Você tem cumprido as suas obrigações profissionais? O seu patrão, o seu encarregado determina tais coisas e você prontamente obedece, como sendo um dever, uma obrigação. Fulano, cicano, beltrano, que está acima de você, dá uma ordem e você prontamente obedece. Com relação a Deus, vou repetir, é uma obrigação minha, é um dever da sua pessoa, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, de todas as maneiras, através de literatura, através do louvor, através da pregação, a fim de ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar almas é o segredo do crescimento da igreja. Tem muitos ministérios que estão fechados dentro de quatro paredes, porque os seus líderes já não se preocupam mais em derrubar as barreiras, em estender a sua tenda além das fronteiras para ganhar almas para o reino de Deus. É tanta festa, são tantas igrejas bonitas, são tantos de paletó, gravata, Bíblia grande debaixo do braço, mas não estão preocupados com aqueles que estão perecendo, mas não estão preocupados com aqueles que estão no mundo, sem Deus, sem esperança, sem salvação. Olha, a tarefa prioritária da igreja do Senhor Jesus é ganhar almas para o reino de Deus. Não é se preocupar com templos suntuosos, não é se preocupar com salários grandes, esbanjadores dos seus líderes. Não, senhor, não, senhora. A tarefa prioritária da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até o confim da terra. Uma mensagem para a igreja que nos primórdios, quem sabe os apóstolos primitivos estavam fechados dentro de quatro paredes. Ah, não, nós já somos os eleitos, tá bom demais. E Deus permitiu uma perseguição para que eles saíssem de casa em casa, de rua em rua, de aldeia em aldeia, nos lugarejos mais difíceis, nos países vizinhos,
pregando o evangelho do reino de Deus. E a história primitiva da igreja nos mostra, nos diz, nos ensina que a igreja do Senhor cumpriu a sua tarefa prioritária de ganhar almas para o reino de Deus. A prova disso é que hoje, no século 21, nós temos visto a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo, em todos os continentes. Já pensou se Pedro, Tiago, João, Paulo, eles se acomodassem ali dentro de quatro paredes, nos seus templos, nas suas acomodações, e não saíssem para pregar o evangelho? O Brasil não tinha sido alcançado. As nossas almas hoje não tinham direito à salvação, porque eles contribuíram para o crescimento do reino de Deus. Entendeu a igreja primitiva que a sua tarefa prioritária é ganhar almas para o reino de Deus. Meu amado pastor, líder que me ouve, ganhar almas é o principal objetivo de fazer missões.